Romanos 8:37. A palavra de Deus diz: em todas essas situações, temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Mas tem versões que diz, quem é que está com a versão que diz assim, que nós somos mais do que vencedores? Quem tem essa versão? Leia aí, por favor. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer que nós somos vencedores. Amém? E a Bíblia acrescenta mais. Então nós somos vencedores. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, o título nessa noite da nossa mensagem é como se tornar um vencedor restaurado. Como se tornar um vencedor restaurado. Venho através dessa mensagem te informar que você pode se tornar um vencedor restaurado. Praticando o amor de Deus e amando o próximo como a si mesmo. Prosseguindo assim, você fará parte dessa lista de vencedores restaurados. Amém? E o que eu posso? Como me tornar? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Todos nós já somos vencedores. Só que em Cristo nós somos mais vencedores. Como se tornar um vencedor restaurado? Como? Agora sim eu te convido a você abrir Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Isso é um mandamento do Senhor. Então, para se tornar um vencedor restaurado, precisamos praticar o amor a Deus. Não tem como sermos vencedores sem, em primeiro lugar, amar ao Criador, amar o seu Pai, amar aquele que é eterno, amar aquele que te criou, amar aquele que te amou primeiro. E o que é amar a Deus? Às vezes dizemos que amamos a Deus. Às vezes dizemos uns para os outros, ame a Deus. Mas o que é amar a Deus de todo o teu coração? E se a Bíblia diz assim, ame a Deus com todo o teu coração,
É porque existem pessoas que não amam a Deus verdadeiramente, que não sentem nada por Deus. Simplesmente dizem que ama a Deus, mas as suas ações negam tudo isso. O seu comportamento negam aquilo que eles pronunciam. Mas o que é amar a Deus de todo o seu coração? É que este lugar, o seu coração, ele será governado pelo Senhor e não mais por você. Amar a Deus de todo o nosso coração não cabe mais às minhas decisões, às minhas escolhas, a fé em quem eu devo ter, desejos e tudo que sou estarão submetidos a Deus e a sua palavra. Então, tudo que está realmente no meu coração deve estar submetido à vontade e o governo de Deus. Por amar a Deus, abrimos mão de todas as nossas decisões, de todo o nosso desejo. Quando realmente abrimos a nossa boca para declarar que amamos a Deus, eu estou declarando, você está declarando que a partir de hoje existe um governante. E esse governante é Deus. E Deus, Ele vai agora controlar todo o meu ser. O meu ser, ele deve estar no controle de Deus. É por isso que a Bíblia diz, a Bíblia fala, amar a Deus de todo o seu coração. Quando amamos a Deus, confiamos em Deus. Quando amamos a Deus, não temos medo de coisa alguma. Porque você ama Deus. Você ama acima de qualquer coisa. Você ama acima dos seus medos. Você ama acima das suas escolhas. Você ama acima dos seus projetos. Observe que amar a Deus não é amar a Deus de qualquer jeito. É amar a Deus de todo o nosso coração. É muito fácil dizer que amamos a Deus, mas não queremos abrir mão de nada. Eu amo a Deus, mas eu quero permanecer com a fé em outros deuses. Eu amo a Deus, mas eu quero fazer aquilo que o meu coração está cheio de vontades para fazer. Não pergunta a Deus nada, não quero saber a opinião de Deus. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é me enquadrar a sua palavra, as leis de Deus. É entender o que Deus quer de nós. E é viver conforme Deus estabeleceu para o seu povo. E esse mesmo versículo diz que não é só amar a Deus de todo o seu coração, mas tem outra frase depois aí de coração. Amar a Deus com toda a nossa alma. O que significa amar a Deus com toda a nossa alma? Ainda falando amar a Deus, né, de todo o nosso coração, quando você ama alguém, você deixa esse alguém te governar. Quando você ama o seu marido, você obedece seu marido porque você ama o seu marido. E essa obediência, ela não te causa mal. Essa obediência, ela não questiona ou diz, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou sua empregada. Não, você faz porque você ama o seu marido e quer vê-lo bem. Então, se você ama Deus, não questione a palavra de Deus, simplesmente obedeça. Por amor a Deus. Então, amar a Deus com toda a nossa alma
significa sujeitar a Deus os nossos desejos e na alma que desejamos o bem ou o mal. Aqui é onde o pecado apresenta a sua cobiça. E se a nossa alma for submetida ao Senhor Deus, teremos emoções sadias. Então, teremos emoções sadias. Seremos pessoas plenas e perfeitamente conscientes dos nossos caminhos perante o Senhor. Então, quem ama Deus com toda a sua alma, ela só quer fazer realmente o bem. Ela tem a consciência, a pessoa tem a consciência disso. A pessoa tem a consciência de que decidiu se submeter à vontade de Deus e não mais à nossa vontade. Morremos para os nossos desejos. Morremos para os nossos sentimentos. Aí você pode dizer, pastor, então eu sou um robô? Não, é que você escolheu amar alguém. Você escolheu se submeter a alguém. E Deus não quer. É por isso que está na Bíblia. Deus dá um mandamento ao seu povo. Isso é um mandamento. Ele não, por ser um mandamento, eu e você não temos direito de questionar o que Deus ordenou. Ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com as suas emoções. Não tem como você amar alguém sem ter emoções. Então, quando nos envolvemos com Deus, tem que haver realmente o envolvimento dos nossos sentimentos para com Deus e as nossas emoções. De você realmente ver quem Deus é. E tem a outra frase, depois dessas duas, aí no versículo, amar a Deus com toda a nossa força. E o que significa isso? É você amar a Deus com o seu corpo, né? Se esforçar para agradar a Deus, dançar na presença do Senhor, aplaudir a Deus, com ações. Quando eu digo para Deus que eu amo, tem que existir ações. Não simplesmente dizer eu amo. Quando você ama alguém, quando você ama o seu marido, você quer fazer alguma coisa que ele goste para o agradá-lo. Então, se você ama a Deus, você tem que fazer tudo para agradá-lo. De coração. Isso não se torna um peso. Você não faz isso, né, achando que é um peso. Tudo que você faz para Deus, por você o amá-lo, tudo isso é leve, é prazeroso. Isso traz prazer na sua alma. Isso causa satisfação no seu espírito. Isso causa alegria para você, para o ser humano, porque quer agradar a Deus, o ser da sua vida. Então não tem como sermos vitoriosos se não amarmos a Deus. É por isso que vemos pessoas que elas podem ser, olhando bem, podem ser vitoriosos na área secular, na área material, mas na área espiritual elas são um fracasso. Porque depositam seus sentimentos a outros deuses, que não é Deus. E está escrito, amarás o Senhor teu Deus. Não está escrito, amarás o Senhor, né, ou outros deuses. Não, não está escrito. Está escrito que amará o Senhor de todo o teu coração. O Deus de Israel, o Deus que te formou, esse sim, você deve amá-lo. Então, se você ama Deus, pode verdadeiramente se achar um vitorioso. Amém? Nós somos vitoriosos
porque amamos a Deus, respeitamos a Deus, e isso vale muito de que muito dinheiro no bolso. Mas eu quero fazer algumas perguntas para que possamos refletir, pensar, analisar. Eu quero que você simplesmente pense no que eu vou lhe perguntar. Não precisa me responder. Mas quero que você pense. Você deseja Deus? De toda sua alma? Você deseja Deus? O seu coração deseja Deus? Você quer estar com Deus? Você quer desfrutar da sua presença? Ou é um fardo para você? Pense nisso. Você ama Deus? Porque nós temos que ter essa convicção. Por amar a Deus, nós somos capazes de lutar pela nossa fé. Mas se não amamos a Deus, então fazemos pouco caso das coisas de Deus. Negligenciamos as coisas de Deus. E isso mostra que não amamos ao Senhor. Mas quando nós amamos a Deus, nós temos zelo pelas coisas de Deus. Então é algo que nós precisamos nos perguntar a nós mesmos. Eu amo a Deus? Eu tenho prazer de desfrutar da sua presença? A ideia de passar tempo com Deus lhe traz satisfação? Você sente prazer de entrar no seu quarto e trancar a sua porta e dizer para você mesmo: eu passarei um tempo agora com o meu Pai? Isso lhe traz prazer? Pense. Quer se tornar um vitorioso? Quer se tornar um vencedor? Então ame a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você quer se tornar um vencedor? Ame a Deus de todo o seu coração. Como se tornar um vencedor restaurado? Praticando o amor ao próximo. Abra, por favor, em Mateus. Mateus capítulo 22. E o versículo 37 a 39. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Amém? E o que é amar o próximo? Amar o próximo é ajudar o outro sem interesse de troca alguma. Amar o próximo é você se colocar no lugar daquela pessoa. Quando Jesus disse, ame o próximo como você mesmo, é você se colocar no lugar do outro. Como você quer ser tratado?
Como você quer que as pessoas te compreendam? É você se colocar no lugar de outra pessoa. É você realmente ser gentil. É você se colocar no lugar de outra pessoa sem ter interesse. É um ato de compaixão e empatia, sem se deixar levar pelo orgulho. De dizer, eu fiz isso por fulano. Não se orgulhar disso. Seja gentil com todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Ter atitudes, não simplesmente dizer eu amo meu próximo, mas não fazer nada por eles. Isso nega o que você está dizendo. O amor tem ações. Então, quando você estiver, dentro de um ônibus e você vê que ali está uma pessoa mais idosa do que você, ceda o lugar para a pessoa. Seja gentil, seja educado. Aquilo que você quer que as pessoas façam com você, faça com os outros. Tenha paciência. Às vezes, o ser humano reclama que as pessoas não têm educação, mas você é educado, você é gentil, você é compassivo, você é paciente. Às vezes nós cobramos muito dos outros e às vezes não fazemos nada para ser diferente. E quando Jesus disse que devemos amar o próximo como a nós mesmos, é se colocar, é sentir a dor de outra pessoa. É você tomar para si aquilo que você quer que a pessoa faça com você. Então é ser gentil com as pessoas. É você realmente não tomar a vaga daquela pessoa, de um idoso, de um deficiente. É simplesmente, sorrir para as pessoas, dar um bom dia, uma boa noite, dar uma paz do Senhor. Talvez você entre por essa porta aí, nem a paz do Senhor dá aos diáconos. Eu quero ser bem recebido, eu quero ser bem recebido. E como você trata os diáconos? Como você trata as pessoas nas ruas? Como você trata as pessoas na sua casa? Então precisamos nos colocar no lugar dos outros. Sentir empatia é isso, é você se colocar no lugar de outra pessoa. É dar realmente um sorriso. A falar nisso, você já cumprimentou o seu irmão? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer a paz do Senhor. Talvez a gente entre, nem para o rosto de outra pessoa, do irmão, a gente olha. Amar o próximo é respeitar a vaga de estacionamento. É dar preferência. Passagens, o pedestre. Às vezes o motorista nem dá o pedestre para ele passar. Quantos pedestres já foram atropelados na linha de pedestre? Na faixa de pedestre? Porque não sabe o que é respeitar. E às vezes nós somos tão egoístas que queremos tudo para nós. Os locais destinados a idosos, deficientes, gestantes, precisam ser dedicados àqueles que precisam. Só assim você se tornará um vencedor restaurado. Esse ano nós estamos com o tema, restauração. Mas nós precisamos, para sermos restaurados, precisamos fazer algumas mudanças nas nossas ações. Olhar mais para o próximo com um olhar de compaixão. Olhar mais para o próximo, perdoando os seus erros, perdoando os seus pecados. Você não quer ser perdoado? Então precisa perdoar os outros. É tendo paciência com o idoso. É tendo paciência, com os jovens, com os filhos, com o esposo, que dá muito trabalho. Aí você deve fazer o seguinte: se coloque no lugar
Deixe o marido beberrão, se fosse você. Como você gostaria de ser tratado? E é isso que nós temos que fazer. E não permitir que o amor se esfrie dentro de nós. Quando você ajuda alguém, né, não ignore. Se alguém te pedir algo, não julgue. Eu dei aquele dinheiro, fulano. Quem sabe ele vai fumar droga. Deixa, você não deu. Mas não negue. Sempre que as pessoas pedirem algo, a Bíblia diz, aquele que ajuda o pobre, está dando ao Senhor. Nunca negue nada a ninguém. Aquilo que estiver ao seu alcance, até mesmo aquele que não esteja ao seu alcance. Olhe para as pessoas com um olhar de compaixão. Não olhe para as pessoas com um olhar indiferente. Mas olhe com um olhar de amor. Exemplo de pessoas que se tornaram vencedores. Josué. Josué nasceu como escravo no Egito, junto com o resto dos israelitas. Ele somente viu a libertação de seu povo debaixo da liderança de Moisés. Quando tinha 40 anos, depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida, por causa do pecado dos israelitas. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu de seguir a Deus. Josué enfrentou muitas dificuldades no tempo dele. Afinal de contas, a Bíblia diz que não há nada novo no mundo. Mas Josué, ele decidiu ser fiel, ele decidiu amar a Deus. Ele não se corrompeu. Porque quando amamos a Deus, nós não abrimos mão desse sentimento, não abrimos mão dessa pessoa, não trocamos esse sentimento com outra pessoa. E foi isso que Josué fez. Por isso que ele está na lista dos vencedores restaurados. Por quê? Porque Josué, ele terminou a carreira dele sendo fiel a Deus, amando a Deus. Ele não negou o amor dele por Deus. Ele entrou na terra prometida, ele tinha 80 anos. Ele poderia ter desistido. E nós temos uma grande jornada, irmãos. Irmos para o céu. E a qualquer momento isso irá acontecer. Será que nós vamos desistir? Enquanto a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, você não é um derrotado. Você é um vencedor. E quem está garantindo isso é Deus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só de você estar vivo, você é um vencedor. Ana era estéril, porque Deus permitiu a madre dela estar realmente fechada. Mas Ana, ela conhecia o Deus de Israel. E ela amava a Deus de todo o seu coração. Mas ela queria ter um filho. Anos após anos, ela orava por um filho. Com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. E por ela ter feito isso, ela foi uma vitoriosa. Deus restaurou
dando a ela um filho, porque ela não deixou de confiar em Deus. Ela não deixou, né, que a circunstância, que os problemas, né, aquela circunstância que ela estava vivendo, aquela situação, afastasse ela de Deus. Pelo contrário, foi nessa situação que ela se aproximou mais de Deus. Nós não temos que amar a Deus por aquilo que Deus pode nos dar. Usar a Deus como um objeto ou o nosso empregado. Não, Deus, eu só te amo, eu só te sirvo se o Senhor realizar esse capricho meu. Observe que Ana não tinha um capricho, ela tinha desejo de ser mãe. E ela queria oferecer esse filho a Deus. E ela não trocou. Ela poderia ter dito: ah, Senhor, já que o Senhor não responde a minha oração, está demorando muito, eu vou procurar outros meios. Não foi esse o comportamento de Ana. Eu vou esperar em Deus. Um dia Ele lembrará de mim. Um dia Ele vai ouvir a minha oração. Mas eu não vou abrir mão do meu Deus. Nós temos que pensar, irmãos. O cerco está se fechando para nós também. Olhem para mim, por favor. Será que vamos deixar de amar a Deus, de obedecer à palavra de Deus, de vir à casa do Senhor, de fazer as nossas orações, porque Deus não está realizando aquilo que você deseja? Ou por causa realmente de um vírus, que nós sabemos que não é só o vírus em si, tem muitas coisas por detrás disso. Será que negaremos a nossa fé? Pense nisso. Devemos olhar para os exemplos desses homens e mulheres, que não foram fáceis para eles também. Eles viveram tempos terríveis. Contando a história deles, achamos que é até fácil. Mas nós sabemos que não foi fácil. E o que nós temos que olhar para esses homens e mulheres é o amor que eles tinham, em primeiro lugar, por Deus. Eles não abriram mão do amor de Deus por títulos, por família. Não. Os decretos de homens gananciosos, amantes de si mesmo, eles não abriram mão. Eles permaneceram firmes em Deus. E o meu conselho nessa noite para você, igreja: não deixe que a circunstância, olhe para mim, por favor, não deixe que a circunstância, não deixe que o medo venha apagar o sentimento que você tem por Deus, afastar você de Deus. Porque se você se afasta de Deus por causa de um problema, isso significa que você verdadeiramente não amava o Senhor. Você amava as coisas de Deus, menos a pessoa de Deus. Porque quem ama a Deus não está preocupado com o que ele vai passar, como ele morrerá. Aí eu vou morrer de tiro, eu vou morrer de acidente, eu vou morrer como? A crente não morre de acidente, a crente não morre, né, de cabeça para baixo. Não, crente não morre na cruz, não, crente não morre assim. Quem disse a você que não? O importante é você morrer em Cristo. Como você vai morrer, isso não importa. O importante é você morrer em Cristo Jesus, de bem com Deus. Amém? Outra pessoa que eu quero relatar de um vencedor restaurado, Jó. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível, homem íntegro, fiel e que se desvia do mal. Pense aí comigo,
Que homem comprometido com Deus. Que homem que amava a Deus acima da sua família. Não que ele não amasse a sua esposa, seus filhos. Claro que ele amava. Mas acima da esposa, dos filhos, dos bens que Jó tinha, ele tinha um bem maior, Deus. E por isso ele não blasfemou de Deus. E por isso ele não disse para Deus: Senhor, se o Senhor tirou tudo de mim, eu vou te deixar de te servir. Senhor, eu sou um homem íntegro. Não foi esse questionamento de Jó. Pelo contrário, a resposta de Jó foi essa: nu eu vim e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele quis dizer com isso? Que nada era dele, tudo é do Senhor. Você e eu não temos nada. Tudo é do Criador. Se desapegue dessas coisas, irmãos. Você não tem nada. Nada, nem eu tenho nada. Você veio nu e nu você vai voltar. A única coisa que você deve se apegar, sabe? É em Deus, o seu Criador, o Deus da sua vida, o Deus que realmente deu vida. E você está de pé por causa dele. Essa é a verdade. E ele servia a Deus de todo o seu coração. Jó servia a Deus de coração. Nos bons e nos maus momentos, Jó foi muito abençoado. Por quê? Porque Jó era fiel a Deus. Jó não era fiel a Deus pelas riquezas que Deus deu a ele, pela família, pela saúde. Sabe quando é que nós descobrimos que amamos a Deus ou não? Quando você perde algo. Qual é a sua reação? Quando você pede alguma coisa a Deus, que Deus não te dá, qual é a tua reação? Murmurar? Não foi esse o comportamento de Jó. Quando Jó tirou, ele não murmurou. E no mesmo dia, relata a Bíblia, que no mesmo dia Jó perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, e ainda deixou uma mulher abençoada do lado dele. Porque também a gente conta só a história de Jó. Mas você já estudou também sobre a mulher de Jó? Se coloque no lugar dela. Foi fácil para ela também? Não, ela foi uma peça até principal para ver se Jó tinha fé mesmo. Às vezes, sabe o que a gente faz com alguém que fala algo que você não gosta? Está usado pelo diabo, eu te repreendo. Vai para lá, Satanás. Não. Ali é um canal que Deus está usando para testar a sua fé, para testar o seu sentimento por Deus. Mas, por amor que Jó tinha a Deus, Deus restaurou tudo de volta a Jó. E o segredo para Deus restaurar o que você precisa, pare de murmurar. A Bíblia diz, irmãos, que Deus odeia murmuradores. Pode olhar, né, que a maioria dos murmuradores, eles foram engolidos, vivos. Deus abriu a terra, engoliu. Se você realmente, né, está doente, use a fé. Diga: Deus, muito obrigada. Alguma coisa você está querendo me ensinar. Se você tem um marido beberrão ao seu lado, louve a Deus. E diga: eu vou realmente te ajudar. Você não vai continuar assim. Nós precisamos ter as atitudes desses homens. Porque esses homens e mulheres nos ensinam muito. Se eu fosse relatar pessoas aqui, né, eu tenho certeza que nós iríamos fazer uma vigília. Tem muito mais
personagens bíblicos que foram vencedores, porque não abriram mão de Deus e olharam pelo próximo. Jesus, o nosso maior exemplo de vencedor. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi um vitorioso. Como homem, ele venceu a morte. E se você acredita nele, você também vencerá a morte. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, para que aconteça com você o que aconteceu com ele. Você vai ressuscitar, ou para a vida com Deus, ou longe de Deus. Você é que escolhe. Mas Jesus, o nosso Deus, Ele é um vencedor. Ele foi rejeitado por aqueles que veio salvar e morrer por todos. Mas nem por isso ele deixou de cumprir o propósito dele. Ah, fulano não me quer. Ah, fulano me rejeitou. Ah, Beltrano realmente, não quer saber dos meus ensinos. Não quer saber de mim, eu não morrerei por eles. Pelo contrário, Jesus veio para morrer por aqueles que o desejam e por aqueles que não desejam. Porque amar a Deus é uma decisão sua, minha. Tá? Amar a Deus, eu decido amar. Não, eu não tenho que sentir nada. Aí eu tenho que sentir alguma coisa. Não, você decide. Eu amo a Deus, eu quero amar a Deus, eu quero respeitar a Deus. É uma decisão sua. É você que toma essa decisão. Também você toma a decisão contrária. Eu não quero amar a Deus, eu não quero respeitar a lei de Deus. Também é uma decisão sua. Você é livre. Deus não coloca uma corda no nosso pescoço para obrigar a servir a Ele. Você é livre. Mas, se você olha para tudo que Deus fez e para aquilo que Ele é, não tem como não amá-lo. Você olha para você e descobre que Deus existe. Porque você não é do acaso. Ah, eu surgi por acaso. Não, existe um Criador. E foi Deus que te criou. E Jesus veio para morrer. Ele não desistiu de você. Você pode apontar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus não desistiu de você e nem da sua família. Você pode aplaudi-lo? Você pode também fazer parte dessa lista de vencedores. Um dia, nós iremos sair da terra. Alguém vai contar a sua história. De uma mulher que foi fiel a Deus. De uma mulher que verdadeiramente, por amor a Deus, por amar a Deus, foi fiel até o fim. Alguém vai contar a sua história, meu querido irmão, de um homem fiel a Deus, seus filhos, seus bisnetos, porque no milênio vai ficar a gente aí. E alguém vai relatar de mim e de você, que você foi fiel, que você amava a Deus. Seus filhos viam isso em você. Seus filhos viam você, a primeira coisa que você fazia quando você acordava é de estar com Deus. Tudo que você fazia, você buscava em Deus a direção.
Esses homens e mulheres, eles só foram vitoriosos porque eles buscaram a Deus. Eles amaram a Deus. Você acha que Davi, ele foi, vitorioso só por causa daquela funga? Só por causa de uma pedrinha? Não. Claro que Deus estava com ele. A confiança em Deus. Se você quer ter um lar restaurado, se você quer ter uma vida restaurada, se você quer ter um casamento restaurado, se você quer ter a sua fé restaurada, você precisa confiar em Deus. Você precisa amar a Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender dos nossos pecados e deixar de cometê-los. Não tem vida restaurada, vitoriosa, sem abrir mão daquilo que nos faz ou que causa mal ao próprio Deus. Deus estabeleceu algo para mim e para você, uma vida de santidade. Deus estabeleceu que devemos praticar esses 2 mandamentos para que sejamos vencedores restaurados. Precisamos amar a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, amar o próximo como a nós mesmos. Se coloque em pé.